comportamento antissocial e a inclusão educacional. Dificuldades de aprendizagem. Quando pensamos em dificuldades de aprendizagem, lembrar que elas estão atreladas, à inclusão escolar e às características. Vale destacar aqui, então, algumas considerações históricas sobre as dificuldades de aprendizagem. Nem sempre foram tomadas como dificuldades de aprendizagem, muitas vezes confundidas como dificuldades de comportamento, atreladas às dificuldades de comportamento, e não caracterizando propriamente uma dificuldade de aprendizagem. Quanto à definição de dificuldade de aprendizagem, é interessante nós lembrarmos que não há um consenso, não há um consenso sobre o que é exatamente a dificuldade de aprendizagem. É importante destacarmos que existem correntes e pesquisas que vão colocar as dificuldades de aprendizagem no âmbito neurofisiológico, ou seja, vamos tratar aqui dos distúrbios e dos transtornos de aprendizagem que estão previstos na potencialidade de cada indivíduo. E vamos encontrar também dificuldades de aprendizagem que são decorrentes das interações no ambiente, então que foram adquiridas num processo de desenvolvimento. Um outro aspecto são as características das dificuldades de aprendizagem. Nós temos um leque de dificuldades de aprendizagem. Em linhas gerais, elas vão atingir as áreas da linguagem e do raciocínio lógico-matemático. Assim, hoje existe uma tendência a considerar as dificuldades de aprendizagem ao longo de um tempo, ao longo de um contínuo. E que as diferenças entre as pessoas, entre os sujeitos, talvez, superando esse conceito classificatório, então que elas seriam diferenças de aprendizagem e não tanto dificuldades de aprendizagem, porque ao longo do tempo elas podem acontecer de uma forma ou outra, fazendo parte do desenvolvimento da pessoa, principalmente quando esta pessoa está num processo de escolarização. Então, dificuldades que seriam próprias do processo de aprendizagem e que não caracterizam efetivamente uma dificuldade que faz uma barreira para o seguir no desenvolvimento. Tá? Então, tomar essas questões são importantes. Nesse sentido, nós podemos falar que as crianças ou os alunos com necessidades curriculares e diversidade da aprendizagem, tirando assim essa ênfase do aluno, esse foco do aluno e colocando as dificuldades de aprendizagem num sistema que está organizado na escola, principalmente no currículo escolar. Assim, nós vamos ter crianças em algumas situações com problemas escolares, problemas escolares esses que vão fazer barreira, que vão fazer obstáculo ao processo do aprender. Em alguns momentos, em algumas áreas, em algumas situações no processo da aprendizagem. Vale aqui, então, destacar esses obstáculos ao aprender. Nós podemos ter uma criança que é ajustada à escola, ela está ambientada à escola, adaptada à escola, mas não consegue aprender. Essa é uma das questões a serem observadas. A outra é que nós podemos ter uma criança que aprende bem, mas não está ajustada à escola, adaptada às condições do ambiente escolar. E uma outra possibilidade são as duas anteriores ao mesmo tempo. Então, considerar esses aspectos que fazem barreira ao processo de aprender é importante para entendermos a complexidade das dificuldades de aprendizagem e os fatores que estão no seu entorno. Assim, então, é importante destacar na complexidade desses fatores para as dificuldades de aprendizagem as situações ligadas à criança. Então, do que se trata especificamente a ADA quando nós elegemos a criança?
é importante pensarmos sobre o nível de maturidade, essa maturidade orgânica, né, das condições orgânicas de desenvolvimento. Importante pensar as condições físicas, né? E aqui estão postas algumas das deficiências que a criança pode apresentar e também as condições psíquicas, se essas condições são desfavoráveis a um processo de desenvolvimento. Nessas condições psíquicas, vale aqui destacar, né, a instabilidade afetiva, a ansiedade, a falta de motivação da criança, que se demonstra, né, em situações diversas, em situações do cotidiano, de todos os ambientes por onde ela circula. Um outro fator importante para destacarmos é a situação relacionada à família. Isso remete às condições do ambiente direto de convivência da criança, né? As condições sociais, se são favoráveis ou se são desfavoráveis, né? Aqui a presença dos pais, né? A ausência dos pais pode fazer diferença. Pais doentes, né? Criança trabalhadora, né? A criança que tem uma série de atividades para além, né, das atividades que ela dá conta. Tá? E ainda uma questão importante são os problemas socioeconômicos que podem estar no entorno, né, da convivência familiar. Um outro fator importante é as situações relacionadas à escola. E aqui vale destacar as condições pedagógicas, né? As condições de aprendizagem, né? Favoráveis ou desfavoráveis que podem comprometer a aprendizagem da criança. Também as condições físicas, as condições financeiras, né, do espaço acadêmico que seja estimulador, né, que motive as potencialidades ou não. Então, essas condições desfavoráveis podem também interferir, né, e inscrever uma dificuldade de aprendizagem que pode ser uma dificuldade, né, na diversidade da aprendizagem, ser pontual, né, ou uma dificuldade que possa ser mais marcante. Assim, então, é importante nós destacarmos, né, frente a um diagnóstico de dificuldades de aprendizagem estabelecido, programas de inclusão escolar às dificuldades de aprendizagem. Quando nós pensamos agora nessa articulação das dificuldades de aprendizagem à inclusão escolar, vale lembrar, né, as prerrogativas da inclusão escolar, que é desenvolvimento de autonomia, de independência, de empoderamento. E quando articulamos as dificuldades, então os programas de dificuldades, né, que queiram sanar as dificuldades de aprendizagem, devem estar atentas, né, aos ritmos de aprendizagem do aluno, né, aos estilos cognitivos e aos estilos de aprendizagem. Então, se pudermos organizar ações, né, programas voltados a estes aspectos, a possibilidade de minimizar os efeitos, né, das dificuldades de aprendizagem é grande, né? E ainda, né, nesses programas, poder contar com a equipe multidisciplinar, né? Além do trabalho pedagógico, o trabalho com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psicopedagogos, são profissionais que fazem um continente, né, para trabalhar, minimizar os efeitos ou sanar essas dificuldades de aprendizagem quando possível.